Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa terceira aula da parte de medição de grandezas. E essa terceira aula a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. O nosso Sistema Internacional de Unidades, ele foi definido, foi estabelecido no ano de 1971, pelo motivo que eu já mais ou menos expliquei na aula passada, a necessidade da definição de um padrão internacional para que as medidas pudessem ser reproduzidas ao longo do mundo todo, para que cientistas e engenheiros aqui do Brasil, possam passar informações ou pegar informações de outros países, da Europa, da China, do Japão, da África, dos Estados Unidos e reproduzir os experimentos ou os projetos produzidos de um país para outro. Então, em 1971, a 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que já acontecia, né? Então já era algo que estava se discutindo, decidiram definir um sistema internacional de unidades. Então, a gente também conhece o sistema como sistema métrico, porque é o que define as métricas de medida das grandezas físicas, de todas as grandezas físicas que a gente tem, né, no mundo. Então, para começar, isso daqui eu já falei na aula anterior, foi definido as três fundamentais, porque todas as leis físicas, elas demonstram que as grandezas físicas se relacionam, né? Então as leis da física, elas relacionam grandezas físicas, mas todas elas, em última instância, podem ser definidas como combinações das três fundamentais. O comprimento, que é em metro, o tempo, que é medido em segundo, e a massa, que é medida em quilograma. Vou dar um exemplo para vocês agora. Aqui, ó. Por exemplo, o watt, que é a unidade de potência. A unidade de potência, que a gente chama de watt, ela é 1 kg vezes metro quadrado por segundo ao cubo. Eu trouxe o quadro aqui para mostrar para vocês isso. Qual que é a definição de potência? A potência, ela é energia por tempo. A gente pode fazer isso como sendo trabalho por tempo. Tá? E depois a gente vai ver com mais detalhes como é que funciona isso em casos genéricos. Aqui, num caso geral, a gente pode definir o trabalho realizado por tempo. O trabalho, ele pode ser medido como sendo uma força gerando um certo deslocamento. Uma força aplicada sobre um objeto vai gerar um deslocamento, pode gerar um deslocamento, e aí significa o trabalho, a energia, né, transformada da fonte, da força, pro objeto, né, dividido pelo tempo. Agora, olha só, a gente tem força, distância e tempo. A força, a gente sabe que ela é massa vezes a aceleração, vezes distância sobre tempo. Você vê como, em última instância, a gente sempre pode ir abrindo, né, as leis da física. A gente vai ver todas essas relações. E a aceleração, né, a gente pode ver assim, ó, a massa, a aceleração pode ser visto como a distância dividido pelo tempo, né, que é a velocidade, ainda dividido pelo tempo. Então a gente tem aqui distância e aqui tempo. Olha só, é meio confuso isso, mas se a gente for trocar em unidades, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a massa em quilograma, tá? A gente tem a distância em metro, aí depois aqui a gente tem a distância em metro de novo. Aí depois a gente tem aqui, ó, dividido por tempo, isso daqui, matematicamente a gente vai jogar todo esse tempo ao cubo lá embaixo. Então a gente tem segundo, segundo e segundo. Então, a nossa unidade de potência, que é o watt, né? Então 1 watt, ele é 1 kg vezes metro ao quadrado, então ó, 1 kg vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo. Estão vendo? Então, a gente, em última instância, a gente sempre tem combinações das unidades fundamentais do SI, né, que são as três de massa, comprimento, tempo e massa, certo? Outra coisa importante que foi definida nessa conferência foram as notações a notação científica que emprega potências de 10. Por quê? Porque às vezes a gente tem números desse tipo aqui, ó. A gente tem 3 bilhões 560 milhões de metros.
Então é um pouco complicado de a gente ficar trabalhando em relação à nossa unidade padrão, que elas são ajustadas, essas unidades metro, segundo e quilograma, elas são ajustadas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tá? Para as grandezas, as distâncias em metros estão na escala humana, o tempo em segundos está na escala humana, e o quilograma, a massa em quilograma está na escala humana. Mas eventualmente a gente tem coisas assim que estão fora da escala humana, então a gente usa múltiplos. E às vezes a gente tem números muito grandes. Então a estratégia é a gente fazer sempre, pega um número e multiplica por potências de 10. Então se a gente pegar 10 na 9, o que a gente tem? A gente tem 1 bilhão. 1 bilhão é a mesma coisa que a gente pegar 1 com 9 zeros, que é exatamente esse 10 na 9 aqui, que é o equivalente a gente pegar o 10, multiplicar por 10, 9 vezes, ok? E aí a gente pega esse 1 bilhão, que é o 10 na 9, e multiplica por 3,56. Então a gente tem 3 bilhões 560 milhões de metros, ok? Então é uma notação por conveniência quando as escalas fogem da escala humana, que foi a definição dos padrões. Então outra coisa é quando é muito pequeno, né? Ou muito grande ou muito pequeno. Quando é muito grande, a gente tem potências de 10 com um número positivo. Quando é muito pequeno, a gente tem potências de 10 com um número negativo. Ou seja, a gente está pegando frações da unidade da grandeza. Então, essa grandeza aqui, esse número aqui, então é uma fração muito pequena de segundo. A gente não vive isso assim no nosso dia a dia. A gente fala em segundos, ou até em múltiplos de segundos, tipo minutos, horas. Depois a gente vai ver na próxima aula sobre conversão para outras unidades. Mas aí a gente tem o quê? Ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente vai pegar essa vírgula e passar para a esquerda. Ou seja, a gente está dividindo por 10 milhões, que 10 na 7 é 1 com 7 zeros. Isso dá 10 milhões. Então a gente divide por 10 milhões, a gente fica com a vírgula aqui, ó. A vírgula passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula aqui, a gente tem 4,92 vezes 10 na menos 7, ou seja, a gente simplificou a notação. A gente pegou 10 milhões, pegou o número, pegou 1 segundo, dividiu por 10 milhões e multiplicou por 4,92 e a gente teve exatamente esse número aqui, esse intervalo de tempo, ok? Então é uma notação que é muito útil e a gente vai usar bastante. Prefixos, tá? Então, como a gente trabalha com múltiplos das unidades padrões, a gente também vai ter alguns prefixos que simplificam. Em vez de a gente usar a notação científica, que é o 10 na 9, a gente vai chamar o 10 na 9 de giga. Ou seja, quando a gente fala de giga, a gente está se referindo a um número. A gente está falando que giga é 1 bilhão, certo? Então, a gente tem 10 na 9, giga, e em vez de a gente escrever gigawatts, a gente simplifica isso para GW, ok? E aí a gente tem mais um exemplo aqui, ó, quando a gente tem uma fração de segundos, 2,35 vezes 10 na menos 9. Menos 9, a gente chama 10 na menos 9 de nano. Então, quando a gente fala nano, a gente está falando de um número, 10 na menos 9, é uma fração da unidade que vem em sequência. Então, nanossegundos são 10 na menos 9 segundos, ok? E a gente tem 2,35 vezes esse novo padrão aqui que está na escala que o sistema físico requer. E a gente vai simplificar nano com N e segundo com S. Então fica bem mais simples de escrever, ok? E aqui tem uma tabela de todas as unidades, todos os prefixos padrões definidas no SI, que então além das unidades, das grandezas físicas, a gente tem prefixos das unidades. Então a gente tem 10 na 24 é o iota e a gente chama de I maiúsculo. 10 na 21 é o zeta, a gente chama de Z maiúsculo. 10 na 18 é o hexa, a gente chama de E maiúsculo. 10 na 15 é o peta, a gente chama de P maiúsculo. E assim por diante. Olha só, vamos para uma coisa um pouco mais usual. 10 na 12, tera, T maiúsculo. Por que é mais usual? Porque a gente já fala, quando fala de bytes, terabytes, olha, é 10 na 12 bytes. Né? Então, 10 na 9
10 na 9, no caso do byte é um pouco mais complicado, tem um fator de... Mas enfim, o tera é 10 na 12, aí depois a gente tem o 10 na 9 que é o giga, o 10 na 6 que é o mega, o 10 na 3 que é o quilo, o 10 na 2 que é o hecto, o 10 na 1 que é o deca. Estão vendo que tem alguns que estão em negrito, por quê? Porque são as mais usuais. Eu não decorei toda essa tabela, mas os usuais, esse daqui ó, é importante decorar. 10 na 9 GB, 10 na 6 MB, 10 na 3 quilos, porque ele vai aparecer bastante, ok? Que estranho, Q maiúsculo, não, K, é um K. Não tinha verificado isso agora, mas é importante, até é bom que a gente viu isso agora, porque a gente vai usar o K e não o Q. Não tinha me dado conta disso agora. No segundo lado da tabela aqui, a gente tem os fatores que a gente está dividindo por 10, dividindo por 100, dividindo por 1000, dividindo por 1 milhão, dividindo por 1 bilhão, ok? Que é o decímetro, vocês já ouviram falar em decímetro? Já ouviram falar em centímetro? Então o cent é 10 na menos 2 e o metro é a unidade padrão de comprimento. Então a gente tem o centigrama, o centímetro, os centsegundos. Não é usual falar centsegundos, mas milissegundos a gente é usual falar. Milissegundos, miligrama, ok? Milímetro, então são prefixos. Micro, micrômetro, microsegundo, micrograma. A gente tem o nanômetro, a gente às vezes acaba pronunciando como nanômetro, nanosegundo, nanograma. A gente pode ter nanopascal, nanowatt, nano qualquer coisa, né? Pico, picômetro, picograma e assim por diante. Fento, ato, zepto e ioto, ok? Então, além das unidades padrões, a gente tem prefixos padrões para essas unidades, quando a gente sai da escala humana e trabalha com sistemas com múltiplos dessas unidades padrões, ok? E por essa aula era isso. A próxima aula a gente vai falar sobre mudanças de unidade, como a gente converte minuto para segundo, dia para hora. Dia para hora é meio óbvio, mas enfim, a gente vai ver qual é a estratégia a partir de um fator de mudança de unidades, certo? Não esqueçam que o nosso objetivo aqui é buscar pela verdade, a ciência é a verdade e aqui é tudo que é comprovado. E também, se você não se inscreveu no meu canal de YouTube, se inscreve agora. Aproveita para deixar seu comentário e dar o feedback dessa aula. O que você achou? Esse retorno é muito importante para que a gente possa trabalhar sempre para que o teu aprendizado seja efetivo. Então vamos lá, pessoal. Até a próxima aula.